Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. E que bom estar sempre trazendo aqui uma palavra através de um bate-papo muito interessante e interativo, porque você pode fazer a sua pergunta, e a sua pergunta ajuda a esclarecer dúvidas de outras pessoas. Por isso que eu sempre peço para que você faça a sua pergunta aqui no chat, ok? Eu quero saber hoje não só de onde você está me assistindo, mas qual é a sua igreja, não é? Qual é a sua igreja? São muitas as igrejas, né? Ou seja, representantes de muitas igrejas conosco, e por isso é muito importante eu saber qual é a sua igreja. Inclusive, ontem eu estive ministrando na Igreja Batista da Lagoinha, lá em Pacaembu, aqui em São Paulo. Olha, fazia muito tempo que eu não via uma estrutura de igreja como a que eu vi ontem lá na Igreja Lagoinha, em São Paulo, aqui, do meu amigo Bruno. Ô, Bruno, parabéns, viu? Que estrutura de igreja. Tudo lá é com excelência. E eu perguntei, quem é que se preocupa tanto, com tantos detalhes e com tanto capricho e excelência? Aí um dos pastores me disse, é o pastor Bruno. O pastor Bruno, ele é extremamente criterioso e exigente. Se ele vê um vaso fora do centro, ele fala, por favor, coloca aquele vaso ali no centro para mim. Parabéns, pastor Bruno. E uma igreja muito querida, muito receptiva. Eu fui muito bem recebido ontem. Um abraço a todos vocês. Tem alguém que estava lá ontem, na Igreja Lagoinha? Ó, o pessoal está mandando para mim aqui, Igreja da Paz Fortaleza, Auricélia, Igreja Ministério Internacional Filadélfia de Manaus, a Eulenise, Niterói, Lagoinha. Vem aqui, pastor Daniele. O Felipe já me convidou várias vezes para eu ir aí, mas infelizmente não bateu as nossas agendas, tá? Mas eu quero estar com vocês logo aí. Portugal, a Igreja Batista da Lagoinha de Portugal. Eu ministrei, acho que uma palavra em Portugal, aí em Portugal, na Igreja Batista. Não sei se você estava presente, viu, Lorana Maciel? Deus abençoe o pessoal de Santa Maria. Eu estive em Santa Maria também, ministrando. Family Church, Goiânia. Ô, Juliana, dá um abraço maquiado isso aí por mim, viu? Capela Cíntia, a Cíntia. Estou assistindo de Feira de Santana. Deus abençoe. A Devec da Penha, aqui do nosso amigo Silas Malafaia, Cristiana, Deus abençoe, Família Church, aqui também, é lá de Goiânia. Jaú, Igreja Presbiteriana Renovada de Jaú, Deus abençoe vocês. Igreja Assembleia de Deus Ágape, no Ceará. Goiânia, Itajaí conosco, aqui também a Iris, Deus abençoe você, Iris. Videira, lá nos Estados Unidos, é Maryland, é assim que fala, Pedro? Às vezes em quando o Pedro me corrige aqui, né? Muito bem, na pronúncia. Igreja Canaã, Fortaleza, manda um abraço aí para o pastor Gessé da Igreja Canaã em Fortaleza. Salvador, Bahia, Comunidade Cristã, Casa de Oração. Cesarina, Goiás, Comunidade Batista Rio de Vidas, Ministério do Evangelho em Ação, Deus abençoe vocês. Paraisópolis, São Paulo, Deus abençoe. Assembleia de Deus Campinas de Aparecida de Goiânia. Paz Church Paraisópolis, Balneário Camboriú. Olha, eu tenho grandes amigos em Balneário Camboriú, Deus abençoe vocês aí. Igreja Cristã Refrigério, quantas igrejas, hein? Olha, nós estamos crescendo na nossa audiência. Ontem nós tivemos mais de 1.000 pessoas e hoje nós queremos passar esse número. Então, ó, você que está no YouTube, já clica aí no compartilhar. Você já deu um joinha? Já clicou no gostei? Gente, nós temos mais de 200 pessoas aqui no YouTube, só 71 gostei. Então, vamos lá. Todo mundo clicando no gostei aí, no gostei. Espero que vocês estejam gostando mesmo, tá? Olha aí, todo mundo dando gostei, tá? Agora, vocês que estão aqui no Instagram, clica no aviãozinho, por favor, clica no aviãozinho e vocês vão curtindo. Clica no aviãozinho e manda
um convite para todos os seus... Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Manda um convite para todos os seus amigos aí, ó, do Instagram, e vamos chamando todo mundo para participar do nosso podcast de hoje. Atenção, mulheres! Nós vamos estar falando hoje sobre a mulher emocionalmente sábia. Olha só, a mulher emocionalmente sábia, tá? E vai ser muito importante porque hoje eu trouxe aqui uma especialista nessa área, não é, do emocional das mulheres. Gláucia, bem-vinda, viu, ao nosso podcast de hoje. Obrigada, pastor. Bom dia. É sempre uma honra para mim, muito grande. Você não consegue dimensionar isso. Atender, né, sempre o convite para estar aqui nos eventos, nas lives, né, agora no podcast. E estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho, né, com esse público sobre esse assunto que tanto tem afligido, né, as mulheres na igreja de uma maneira geral. Eu abri uma caixinha no meu Instagram, né? Eu abri uma caixinha e como as mulheres estão estressadas, hein? E como as mulheres, elas estão estressadas. Quer ver, ó? Sou muito insegura no meu relacionamento, não sei o que faço para confiar nele. Será que o problema está comigo? Acho que todas as mulheres são mais interessantes do que eu e todas que se aproximam oferecem... Aqui não tem a ver com estresse, com desequilíbrio emocional, falta de inteligência emocional, mas aqui tem muito mais a ver... Autoestima, né? Com crise de identidade, você não acha? Sim. Crise de identidade, autoestima. Sem a mulher se conhecer, né? Saber quem ela é, o valor que ela tem, a importância que ela tem para ela mesma, né? Para Deus, no reino de Deus, ela vai viver se debatendo e sempre em crise, em conflitos nos seus relacionamentos. Hoje é com o marido, amanhã vai ser com os filhos, né? Daqui a pouco vai ser com a liderança e ela vai continuar a ter uma vida dessa forma. Então é preciso parar, mulher, você que colocou essa perguntinha, esse comentário aí na caixinha de perguntas, é preciso você parar, olhar para dentro de você, entender e saber quem você é, saber que você é única, saber qual é o seu valor, né? E porque se você não souber, ninguém vai poder te dar o devido valor, se você não souber isso e não se valorizar. Eu tenho sempre dito que complexo de inferioridade, não é, ou de superioridade, na verdade, é uma crise de identidade. Agora, tem uma mulher que diz assim, ó, vivo estressada, não tenho paciência nem com os meus filhos. O que faço? Qual é a causa? Por quê? Não é? Às vezes o estresse domina muitas mulheres. Então, pastor, essa semana eu atendia, né, uma mulher, eu sou terapeuta de mulheres, eu atendia uma querida desesperada, com filhos gêmeos, né, de 4 anos de idade, 2 meninos, e ela angustiada porque ela dizia, Gláucia, eu não quero gritar com os meus filhos. E quando eu vejo, já estou gritando, tá aquela loucura dentro de casa. E aquilo estava incomodando profundamente a ela, porque já observando os filhos também falar gritando e já partindo para a violência um com o outro, né, agressividade verbal e com ela também. E aí nós fomos mapear, né, o temperamento dela e nós identificamos que o perfil dela é um perfil estável, analítico. Então, é uma pessoa que gosta muito de calmaria. O silêncio para essa pessoa, né? Tudo no lugar, tudo certinho, é algo que faz muita diferença. E quando isso não acontece, a pessoa ela já sai do eixo por si só. Então, você imagina, para essa mulher, com 2 meninos de 4 anos de idade, no auge da energia, né? Conseguir manter uma casa arrumada, manter uma rotina, fazer com que eles obedeçam. Então, ela não se organizou emocionalmente, não se preparou para entender que a fase, que o momento agora é esse. Os brinquedos vão ficar jogados, ela vai precisar ter paciência para ensinar, até porque educação, né, um dos sinônimos dessa palavra é a repetição, né? Ela falou ontem que era para juntar os brinquedos, anteontem, semana passada, mas vai ter que repetir quantas vezes forem preciso até esses meninos entenderem. Então, o que acontece? Muitas vezes essa desorganização interna da mulher, esse olhar para o momento que ela está vivendo, para perceber que ela precisa, né, de um tempinho só para ela, quer seja de manhã, os filhos na escola, quando o marido chega, deixa um pouquinho lá, vai ficar no cantinho dela, organizando as ideias, fazendo algo que dê prazer a ela consegue resgatar um pouco desse equilíbrio. Mas o que acontece é que esse estresse
um acúmulo de muitas coisas que ela vai fazendo ao mesmo tempo, e quando vê, ela não tem tempo para ela não consegue olhar para dentro dela, ter esse tempo de qualidade com ela, né? E fica tudo muito tumultuado. Eu vejo que é isso, sem contar uma sobrecarga mesmo, né, pastor? Porque a maioria das mulheres trabalham fora, né? Uhum. Enfrentam aí dupla, tripla jornada, né? É casa, é filhos, é marido, é trabalho, é igreja. E é preciso estabelecer prioridades, porque se não estabelecermos prioridades, a gente enlouquece mesmo. E aí, nós não podemos espiritualizar tudo, né? Porque tem pessoas que espiritualizam até aquilo que não pode ser espiritualizado. E eu tenho dito com muita frequência que a saúde ela está no equilíbrio, né? Às vezes o seu estresse é o resultado de uma noite, de noites, não é? Com sono de péssima qualidade. Uhum, Então, se você não dorme bem e não descansa o suficiente, você vai ficando realmente sensível emocionalmente. uhum. Então, esse é um ponto. Você tem que ver como é que está o seu sono, né? Segundo, você tem que ver também como é que está as suas taxas hormonais, porque isso também influi. Né? Isso Sim, também sem influi. sombra de Você dúvida. tem que ver como é que está a sua alimentação. É interessante que o doutor Pedro Calabres, ele sempre orienta, ele fala, ó, passa um dia sem tomar café, se você tem o hábito de tomar café, né? Passa um dia sem tomar café. Tome café só até ao meio-dia, de repente, para que você durma melhor à noite, para que você não receba tantos estimulantes para atrapalhar o seu sono. Então, é um conjunto de fatores. Você não pode analisar de forma simplista. Eu acho que é o diabo. Tem pessoas que falam assim, acho que é o Uhum. diabo, né? Agora, eu creio que sempre foi, e Jesus fala sobre isso no Sermão da Montanha, e o escritor do livro de Provérbios menciona muito sobre isso, que eu acho que o controle das emoções, eu acho que sempre foi o grande desafio desde que Adão saiu do Éden, né? Pastor. O pastor falava aí sobre analisar, né, a noite de sono, enfim. E tantas coisas que vão acontecendo. Eu quero que já entregar aqui uma chave, né, para as mulheres que estão aqui ouvindo, os homens também, né? Aonde começa esse autoconhecimento, essa percepção? A verdade é que, com essa vida corrida que a gente leva, com tantos compromissos, enfim, a gente não consegue ter esse tempo para parar, para olhar, né? O que aconteceu? Por que eu estou assim? Né? E para você identificar que são várias noites de sono mal dormida, para você identificar onde está a origem do problema. Então, aqui fica uma dica, né? Aprenda diariamente, quer seja de manhã, à noite, durante o dia, dirigindo, lavando uma louça, não importa. Tenha o hábito de conversar com você. Né? O que isso significa? Você analisar como é que foi o seu dia, como é que você acordou, o que você se propôs a fazer, o que você não conseguiu fazer, por que não conseguiu, né? Como é que foram seus relacionamentos durante o dia. Quando você para fazer, né, essa análise do que foi o seu dia, você vai começar a observar alguns gatilhos, né, de coisas que acabam tirando você do eixo, tirando o seu equilíbrio, né? E você vai vivendo um dia após o outro, assim, a toque de caixa, né? Como a gente costuma dizer, e somatizando coisas, descontando em cima de pessoas, dos filhos, do marido, né? Achando culpados aonde não existe culpa, né? Existe aí situações internas suas que não estão sendo observadas e priorizadas, né? E tratadas. Então, eu acho que o que o pastor falou, tudo começa nesse autoconhecimento, no olhar para dentro de si, se perceber, se entender, e para isso você vai precisar ter um tempo de qualidade com você. Eu faço muito isso na frente do espelho, sabe, pastor? Até hoje eu faço com menos frequência, né? A gente acaba entrando no automático, mas quando eu comecei os estudos nessa área do desenvolvimento humano, eu tinha esse hábito de chegar na frente do espelho, olhar bem nos meus olhos. Tinha dias que eu começava a rir, tipo, não me levava muito a sério. Tinha dias que eu me sentia louca, né? O que você está fazendo, falando com o espelho? E como isso é saudável, né? Uhum. Porque você olha bem nos seus olhos e você não tem como mentir para você, né? Uhum. Você não acordou cedo para fazer a sua oração matinal, né? Você vai dar uma desculpa para você? Não, é porque eu estava com preguiça, né? E preferi ter uma relação íntima com o meu travesseiro, com o meu cobertor, ao invés de ir para o meu secreto com Deus, né? Por exemplo. Então, a gente não tem como mentir. Então, isso é muito saudável. Tenham um tempo de qualidade com vocês, olhem para dentro de si, porque o caminho é o começo da mudança.
E você falou do diálogo interno, né? Inclusive, o livro que eu prefaciei do Steve Furtick, ele fala sobre fecha a matraca. E quando ele fala fecha a matraca, as pessoas pensam que é a boca, mas não é. Ele está falando de uma conversação constante dentro de si mesmo. Ou seja, você está me ouvindo agora e há um diálogo acontecendo dentro de você. Ah, eu sou assim, eu não sou assim. Ah, eu preciso não sei na onde, mas isso eu não consegui e tal. Então, você tem um diálogo interno. Agora, o grande problema é que muitas pessoas, elas têm um diálogo interno que reforça o negativo e não o positivo. Eu tenho um diálogo interno frequente e eu procuro, na minha conversa comigo mesmo, reforçar verdades, reforçar o positivo, ser otimista nessa conversa com o meu eu, certo? E é muito saudável. Eu falei ainda ontem que o salmista Davi, ele praticava essa conversa interior, né? Bendiz a minha alma, ó Senhor, porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Ele está conversando com ele mesmo. De certa forma, isso também faz parte de um processo de meditação. Então, eu penso que isso é muito interessante quando você pergunta para você mesmo, esse meu estresse me ajuda em quê? Não é? Estou explodindo, mas o que essa minha explosão emocional coopera comigo? Certo? Tá afetando a quem? Eu gritar com as minhas crianças resolve o meu problema ou aumenta o meu nível de estresse? Quando você começa a se questionar, aí você, ao responder estas perguntas, muda o seu comportamento. Por isso que isso é muito importante. Aqui, ó, diz, meu marido é o meu oposto. Que bom. Não concordamos em praticamente nada, somente em valores e princípios. Por isso, nos casamos, mas tem momentos que é difícil. Como tornar isso uma força? Você fala, junto com o Marcos, muito lá no SOS Casamento, sobre as diferenças, né, de perfil de personalidade, de temperamento, de comportamento. Eu até comemorei aqui porque é o melhor cenário, né? Que bom que vocês são diferentes, naquilo que vocês precisam concordar, que são princípios e valores, vocês concordam, porque aí é que estaria o maior problema, pode acreditar, viu? Se vocês tivessem princípios e valores antagônicos. São pessoas diferentes, eu vou lhe dizer que o que lhe atraiu nele, o que atraiu ele, né, para você, foi exatamente essas diferenças. Aquilo que você tem, né, que você falta nele e vice-versa. Né? O grande lance aqui, a grande sacada dessa relação, desse desafio que é a vida 2, é você entender que é exatamente isso. O que falta em você tem no outro e o que tem no outro falta em você e vocês somarem, né? Você dá espaço para o outro atuar naquilo que você não tem muita habilidade e vice-versa. E assim vocês vão crescendo. Entender que o outro não está nessa relação contra você, né? Não é pelo simples fato de discordar, é porque a forma de pensar, a forma de reagir e sentir é diferente da sua. Mas ambos querem chegar no mesmo lugar, que é serem felizes, fazer o outro feliz e ter sucesso na família. Porém, a forma de se fazer isso sua é uma, dele é outra, porque vocês são pessoas diferentes, têm perfis comportamentais diferentes e tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é você desconhecer essa informação e não tirar proveito dela, porque é extremamente saudável. Sabe, pastor? Eu sou aquele tipo de pessoa bem ruim de conta, sabe? Embora tenha feito administração de empresas, estudei contabilidade, estatística, matemática financeira 1, 2, 3, 10, 15, eu passava pelo buraco da fechadura, sabe? Em todas as provas, porque era uma matéria que eu sempre tive muita dificuldade. Já o meu marido, ele é formado nessa área, tem muita competência, né, para lidar com números. Planilha é o parquinho de diversão dele, né? Planilhas de Excel, ele ama vir à noite se deixar mexendo com isso. E no começo do casamento a gente tinha muitos problemas porque ele queria fazer a gestão financeira e o controle de tudo e para mim aquilo não fazia sentido. E teve um momento que eu estava vendo que a vida conjugal, né, o nosso sucesso, enfim, conquistas financeiras, estava muito limitado pela minha incompetência nessa área. Eu melhorei um pouquinho com contas, confesso que ainda falta muito, mas resolvi não bater de frente com isso, não forçar uma barra comigo e deixá-lo gerir, né, e gerenciar essa parte.
E tá tudo bem, né? Não é minha competência. Então eu recolhi, tirei meu time de campo nessa questão financeira, entreguei a gestão para ele do que fazer, como fazer, para que a gente tenha sucesso, porque ele é bom nisso. Ele é bom nos controles, ele é bom nas contas. E aí, algumas maneiras que ele faz isso, nem sempre eu concordo, às vezes me sufoca um pouco, né? Hoje menos, mas a gente sempre conversa e a gente acha um denominador comum. Então, minha querida, você que colocou isso aí, ou você que está ouvindo, sente que tem uma diferença muito grande com seu esposo, não tem nada de errado, vocês são pessoas diferentes. Saiba tirar proveito disso e extrair o melhor, porque, acredite, é o melhor cenário. E as pessoas precisam estudar um pouco sobre temperamento, não é? O Tim LaHaye, há muitos anos atrás, não é, já falava do fleumático, colérico, Uhum. sanguíneo, Temperamentos transformados, né? melancólico, né? Ou então super extrovertido, extrovertido, super introvertido, não é? E introvertido. São muitos são 4, mas na verdade, se você for ler aquele livro Enneagrama. Enneagrama, tem muitos, tem Uhum. uma numeração um pouco maior lá de perfil. Agora, você precisa conhecer um pouco. É muito fácil a gente rotular e condenar as pessoas. E às vezes você está fazendo um papel assim de tolo, porque não é que ele fala mais do que você e você fica estressado. Ele é diferente de você, não é? Provavelmente o perfil dele é um influente, É, comunicador, né? exatamente. E aí você não fala, e aí também ele não pode. Ele não pode achar que você é muito chata por causa do seu jeito de ser mais reflexivo, introspectivo. Acho que cada um de nós podemos melhorar para facilitar a relação em muitas coisas. Agora, querer mudar o outro, na Bíblia não tem nenhum versículo onde Deus manda você mudar seu cônjuge mudar você mudar os seus filhos. Por exemplo, estou olhando aqui para o Pedro. O Pedro, agora ele casou, tá dormindo mais cedo e acordando um pouco mais cedo. Mas o Pedro, ele sempre produziu mais à noite, não é? E aí, até o metabolismo, é a forma como funciona, de repente, o corpo da pessoa. Então, se o Pedro funciona mais depois do almoço, e ele gosta de dormir um pouco mais tarde, porque produz mais à noite. Tem pessoas que é da noite. É. Tem pessoas que rende à noite. Durante o dia, nem tanto. Aí você precisa respeitar, porque às vezes o trabalho do seu marido é assim. Ou às vezes o seu próprio filho rende muito mais. Eu tinha um colaborador que trabalhava aqui que de manhã não ia. De manhã ele não rendia. De manhã ele não funcionava. De manhã era terrível. Mas depois do almoço ele começava a produzir. Aí a gente precisa entender as pessoas. A gente precisa respeitar a cadência, a forma de ser de cada um. E aí você conhece aquela ferramenta tão simples, mas que já ajudou tantas pessoas, que é dos valores. Uhum, Né? sim. É tão simples, mas eu vejo ali uma chave. Porque, por exemplo, qualquer um diria, de repente, que a minha esposa é chata. Por quê? Porque ela não sai do quarto do hotel sem organizar as coisas. Ela não sai. Ela tem que dar uma arrumada e deixar um pouco organizado o quarto, não é? E ela não aceita, por exemplo, dar continuidade num trabalho que ela começou com excelência e no caminho aconteceu um pequeno problema e que dava para passar no olhar de quem não tem a excelência como seu valor. E aí você precisa entender, ela também é extremamente generosa. Às vezes ela abre mão do próprio descanso dela para socorrer alguém e tal, e ela quer ir até o final, aquela coisa toda. Ué, eu respeito, porque são valores da minha esposa. Como eu tenho, por exemplo, eu detesto chegar atrasado e esperar pessoas. A pontualidade, para mim, é muito importante. Talvez nem tão importante para algumas pessoas. Então, a gente tem que entender que nós somos diferentes. E sem contar que cada um de nós viemos de um ambiente familiar, cultural diferente. Tudo isso, gente, tem que colocar na balança. E se você... o que eu vejo? O que eu vejo? A maioria das mulheres e dos casais que se desentendem é por causa da ignorância.
E quando eu falo ignorância, eu não estou falando de estupidez, eu estou falando de ignorância como não saber. Falta do conhecimento, né? Porque quando você passa, que nem, por exemplo, você passou a se entender melhor com o Marcos, com seu esposo, porque vocês passaram a conhecer o que vocês não conheciam. Conhecer ferramentas que vocês não conheciam. Deixa eu mostrar um livro aqui para vocês. Ó, esse livro aqui é do Salomão. Maravilhoso. Esse livro aqui, Como Salvar Seu Casamento Sozinha. O Salomão, ele tem uma vasta experiência na área do aconselhamento, inclusive aconselhando e orientando mulheres. O que o Salomão percebeu? Que existe um padrão de resposta que serve para a maioria das mulheres. Por quê? Porque a maioria das mulheres tem dificuldade nas mesmas áreas, certo? Muda pouca coisa. Aí ele colocou aqui, ó, um padrão de orientação. Como salvar seu casamento sozinha. A mulher mais orgulhosa, assim, diria, só eu! Só eu e ele. Não, não, não. Aqui, o Salomão está falando de algumas ferramentas que, se você usar, você vai viabilizar a transformação do seu casamento, da sua família. Gente, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Eu vou pedir para o meu pessoal colocar aqui o link para você adquirir esse livro. Você quer falar um pouquinho desse livro? Você já leu esse livro? Esse livro é maravilhoso, eu já li várias vezes, já fiz grupo de leituras com mulheres no WhatsApp com esse livro. Tive a honra também de colocar a voz no audiobook desse livro. E foi uma experiência incrível, abençoou muito a minha vida. E eu quero aqui só reforçar que não é para você que está com seu casamento acabando, não é só para você que está com o casamento acabando, seu marido não é evangélico convertido, vocês estão em crise, pensando em separação, não. É para você também que tem o que melhorar no seu casamento. E eu vou te perguntar aqui, quem não tem o que melhorar, né? Exatamente. É um livro maravilhoso, todas as mulheres deveriam ler esse livro. Eu vou colocar esse livro aqui para você ficar olhando para ele e adquirir, tá bom? Olha só. Cabe? Aparece? Aqui, né? Ótimo. Vamos colocar aqui. Deixa eu acertar aqui. Aí. Veja só. Você vai. Como eu fiz com os outros livros esta semana, eu também vou disponibilizar lá no meu Telegram. Você tem o QR Code aí na tela. É só você mirar aí a sua câmera no QR Code e você vai, então, entrar na minha lista, tá? Você vai entrar. Acho que não precisa, não. Acho que ele não vai cair, porque aí tampa o livro, tá? Não, é para suspender, né, Pedro? Melhora? Quando ele corta a câmera, não aparece o livro Não, todo. não, aparecendo só quando tiver nós dois falando, já tá bom. Senão o livro atrapalha esse livro. Beleza, vamos lá, atrapalha. então. Deixa só assim mesmo. Tá bom? Então, qual o nome do livro? Como salvar seu casamento sozinha. No chat, no YouTube, está aí, ó, o link, tá? Está aí o link. Nós já estamos com quase 1.000 pessoas na nossa audiência e você pode ir convidando. Daqui a pouco nós vamos responder perguntas. A Isabela está mandando para mim aqui as perguntas. São várias perguntas que nós temos aqui para responder. Então, você já vai convidando mais pessoas. Manda um convite para sua mãe, para sua tia, para sua filha, para sua pastora. Manda um convite aí para todos participarem desse bate-papo aqui, que daqui a pouquinho nós vamos estar respondendo algumas perguntas. Mas aqui tem uma mulher dizendo assim, ó, o que faço para parar de gritar por qualquer coisa? Decida parar de gritar. Não tem um botãozinho, né, que aperta, não tem um remédio que toma. Tenha uma consciência, como o pastor aqui já falou, você é o que eu chamo de visitar o final da história. Eu tô gritando, o que está causando esse grito, né? Deixando todo mundo nervoso, passando uma impressão de que eu sou uma mulher desequilibrada, afastando as pessoas de mim, né? Então, visite o final da história, avalie as consequências dessa gritaria que você está fazendo, promovendo na sua casa. E decida parar de gritar. Simples assim, né? A decisão que decide, né, pastor? É verdade. O destino, né? Exatamente, Então, decida mudar. Quando você perceber que o sangue está esquentando, alguma coisa está saindo fora, respira fundo, sai de cena, vai no banheiro, toma um copo d'água,
se mexa, tenha uma atitude, né? É só você quem pode mudar isso, com a consciência. E eu tenho dito também, né, assim, aquela regrinha tão conhecida, tão básica, já foi falada 500 mil vezes, não é? Na sua igreja, ou então nas palestras que você já ouviu. Aprenda a apertar o botãozinho chamado pausa na sua mente. Pausa, conta até 10. Entendeu? Conte até 10 orando. Aí você. Os gritos começam quando termina a inteligência, disse um dia a professora Marlene Guerrato. Os gritos começam quando termina a inteligência. Não é tudo que é importante se fala baixo e olhando nos olhos da pessoa. Né? Tudo que é importante, a gente fala baixo e olhando nos olhos da pessoa. Nós vamos responder algumas perguntas agora aqui, ó. Como lidar com o esposo que fica me comparando com os outros? Então, você vai precisar ter uma conversa, né, séria com ele, dizer para ele, né, o quanto isso te magoa, o quanto isso não é positivo, não é saudável, como é que você está se sentindo em relação a isso, né, e tentar mostrar para ele o quanto essa não é uma atitude, né, assertiva da parte dele. Dizer que você tem os seus valores, né, como é que você se sente, enfim. Se não funcionar, né, eu aqui, não sei se o pastor concorda comigo, mas eu vou dar aqui uma diquinha, né? Se não funcionar essa conversa, esse diálogo, comece a compará-lo também, né? Faça algumas comparações. Cuidado com as comparações, minha querida, cuidado. Pega leve, né? Mas pega algumas coisas assim bem básicas, bem superficiais, comece a comparar para que ele tenha a percepção de como é que você se sente, né? Se o diálogo não adiantar, não resolver. É isso que eu tenho para dizer. É verdade, eu penso que toda solução passa pelo caminho do diálogo. Se não houver diálogo, não há solução. Agora, toda comparação ela é maléfica, não é? Ela é maléfica. Até porque eu não posso me comparar com os outros. Eu devo me comparar com a minha versão de ontem. Ou seja, eu preciso me comparar quem eu era ontem, quem eu sou hoje, a fim de continuar esse processo de evolução, de auto-evolução. Agora, eu penso que estes casais que vivem se comparando, eles precisam participar de um seminário para casais, precisam. Tem uma mensagem, tem uma reflexão do Pedro Calabres que eu sempre mando para os casais assistirem quando eu ouço conversa assim. E você pode assistir lá também. Se não me falha a memória, é 9 sinais de que o seu casamento vai acabar, segundo a neurociência. 9 sinais que o seu casamento vai acabar, segundo segundo a ciência. Eu mando sempre. E é engraçado que outro dia o marido me chamou e falou algumas coisas. Pastor, como é que eu faço e tal? Eu mandei para ele assistir. Aí de tarde ele falou, pastor, não precisa falar mais nada. Entendi tudo, entendi tudo. Dá esse vídeo para o seu marido assistir, ou assista vocês dois juntos, você vai ver como que vai melhorar muito esse aspecto. Eu acho importante também, pastor, a gente falar o seguinte: você, esposa, né, que mandou essa pergunta, né? Ele não faz por mal, viu? Não é de propósito, não é para te diminuir. A intenção dele tem alguma intenção positiva por trás desse comportamento. Provavelmente ele foi tratado assim, a mãe comparava os filhos, né? Ele ouvia isso, presenciou isso, era comparado, por isso ele repete esse comportamento. E às vezes também, né, Gláucia, a intenção dele é provocar nela uma mudança positivamente falando. Às vezes a intenção é boa. Sim. Às vezes ele está tentando assim, olha, puxa vida, quando você não cuida do seu cabelo, você fica que nem aquela mulher que... Ele está dizendo que nem aquela mulher horrorosa, né? Ele não falou horrorosa, mas você fica que nem aquela mulher. Mas às vezes ele está tentando falar para ela como eu gostaria que você cuidasse mais do seu cabelo. Entendeu? De uma forma errada, infeliz, então, né? Exatamente. Então, a intenção é boa, mas a forma é errada. Agora, eu vou dar uma dica para você. Primeiro, quando você estiver num momento bem romântico, assim, bem legal, diga para ele, meu amor, posso te dizer algo? Pode. Eu fico tão chateada, entristecida quando você me compara. Eu fico assim tão... Mas olha, eu fico mesmo, viu? Eu fico assim, eu perco a minha semana quando você me compara.
Aí você diz, ó, se por acaso você está me comparando, querendo me chamar a atenção para algo errado que eu estou fazendo, eu gostaria que você falasse para mim, olha, nesse caso do cabelo, poxa, eu gostaria que você cuidasse mais do seu cabelo. Pronto, assim. Com carinho, fala com amor, com carinho. Certo? Transparência. Transparência. A minha esposa falou outro dia para mim, olha, você está com mau hálito. E é forte. Eu disse, então eu vou no dentista. E eu fui no dentista e meu problema, eu acho que eu estava precisando fazer uma higienização melhor na língua e estava com um pouco de tártaro. Fiz uma limpeza, passei a cuidar mais da minha língua, acabou o problema. Então, mas essa conversa difícil, não é desconfortável, a gente precisa ter na relação de casal. Agora, tem uma pergunta aqui que eu acho que faz muito sentido no nosso bate-papo de hoje. Como ter autocontrole quando se está passando por uma traição? A traição sempre provoca uma dor insuportável, né? Tem que viver, minha querida. É. Tem uma canção da Bispa Sônia, né, do Renascer Praise, que eu gosto muito, que diz, a frase diz assim, tem dor que a gente sente que o jeito é sentir, né? Não tem como você fugir, né, dela. Dar um tempo para você, né, procurar sempre refúgio, né, em Deus, na oração, para que te traga calma, paciência que você precisa para esperar esse tempo, né, desse luto passar. Existem fases que você vai viver, são 7 fases, né, que a gente passa, que o ser humano passa, até ele processar de fato, né, o perdão, e essa história toda ser apenas uma lembrança para você e não te causar mais a dor, né, que deve estar causando hoje aí no seu coração. Realmente é algo, né, pastor, chato, parece que não vai ter fim, mas acredite, uma hora vai passar. Agora ela está dizendo aqui como ter autocontrole quando se está passando por uma traição. Então, primeiro, eu gostaria de saber se você está passando por essa traição, você sabe que está sendo traída, mas não houve uma conversa com seu marido, não houve um pedido de perdão, não houve um arrependimento, né? A Gláucia está falando aqui de uma situação que vocês já conversaram, de repente. Meu entendimento é esse, Exatamente. que talvez eles já tenham conversado. Já confessou e tal. Eu atendo muitas mulheres, pastor, que estão nesse processo, o marido já confessou, já houve pedido de perdão, mas quando ela se lembra, sabe, o negócio sobe para a cabeça, ela quer avançar em cima dele, ela é grossa, ela xinga, ela não consegue ter esse autocontrole, né? Foi a maneira que eu entendi isso daí. Que ela colocou. E faz sentido e está certíssima, né? Agora, o que a gente precisa saber aqui, talvez, quem fizer a sua pergunta, procura ser um pouquinho mais claro, até para te dar uma direção. Porque se você está passando por uma traição e isso não foi conversado, você precisa conversar. Tá? Sabe, as mulheres que eu conheço que venceram no casamento são as que se posicionaram. Enquanto a mulher aceita passivamente algumas coisas, não há solução. Mike Murdock tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, ó, não reclame daquilo que você tolera. Olha só, não reclame. Se você tolera, não vai haver solução. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude, se posicionar, tá? Agora, uma outra pergunta aqui, ó. O que fazer quando o marido valoriza mais os pais e faz tudo o que os pais querem? Então, querida, você vai fazer a sua inscrição no SOS Casamento Curado, porque lá nós temos várias palestras que vai situar o seu marido, né, e mostrar para ele que ele já não é mais o filhinho da mamãe nem do papai, ele agora é um homem, né, e que é uma só carne com você, e que a Bíblia fala que o homem deixará, né, o seu pai e a sua mãe para se tornar uma só carne com a sua esposa. Então, eu acredito que falta aí para ele informação, conhecimento, e ele não está errando porque quer. Eu posso te afirmar que existe aí o que o pastor falou ainda há pouco, a ignorância, no sentido de desconhecer, né, o seu papel, o que é ser um sacerdote, a relação da família, né, de origem, como é que fica depois do casamento, e talvez até questões emocionais mesmo, né? Tem muitas famílias, né, mães, que criam essa dependência, né, emocional, não preparam seus filhos para a vida, né? Elas se agarram nos filhos, né, e criam até às vezes uma chantagem emocional para ter esse filho sempre por perto, né? E rola até uma relação
entre aspas, aí de casamento com esse filho, né? Como se esse filho fosse o salvador, né? O segundo marido, ou se o pai, ela é separada, divorciada, viúva, enfim. Ela tem nesse filho, né, a imagem do marido, do pai. Então, do marido. Cabe a esse filho mostrar para essa mãe, né, tendo a atitude correta de que ele é apenas filho, né? E não o marido, né? Não o protetor, não o salvador dela. É um processo dolorido e é importante que se faça, porque se essa ficha não cair para ele, né, pastor? Daqui a pouquinho vem as consequências aí no casamento. Talvez isso esteja entre um dos 9 sinais de que o seu casamento vai acabar, segundo a neurociência, né? E vem as consequências, né? E aí, eu acho assim, né, Glaucia, se esse homem está se comportando de forma infantilizada, não é? Ou então se colocando na posição, não é, de pais dos pais, realmente ele precisa ser orientado, ele precisa ser corrigido. Agora, tem um outro lado também. Você sabe, melhor do que eu, porque você é mulher, que boa parte das mulheres, elas amplificam muito. Não é? Quando ele fala assim, ó, e faz tudo que os pais querem. Isso é coisa de mulher, não é? É sempre assim, não é? Faz tudo que os pais querem. Ele nunca Exatamente. faz isso. Então, de repente, é que nem, por exemplo, esses dias uma senhora disse assim, pastor, o que eu faço? O agrônomo do meu marido está dando em cima... Como é que é? Eu vi essa pergunta lá, está com graça para cima do meu marido. Eu disse, espera aí, será que é verdade? Será que... eu gosto sempre de usar, certo, uma frase. As suas emoções são as lentes através das quais você interpreta tudo na vida. Então, será que o ciúme doentio, que são as lentes através das quais você está fazendo uma interpretação, não está, entendeu, fazendo com que você seja injusta, amplificando uma situação que, na verdade, não existe. Então, tudo isso tem que ser visto. De repente, se você é ciumenta, você encontra pelo em ovo. Pô. Se você é ciumenta, você vai ver aquilo que não existe. Então, essa é uma análise que você tem que fazer antes de confrontar essa pessoa. Porque, de repente, você vai confrontá-la e ela vai dizer, pô, você está enganada. Eu sou muito bem resolvida com o meu marido, com o meu namorado, e você está criando uma situação para mim de... Você está me comprometendo com essa conversa, minha filha. Você vai cuidar da sua vida. Olha só, daqui a pouco você arrumou, foi uma confusão, porque você não fez primeiro uma leitura de você mesma. Então, essa é a primeira situação. Nesse caso aqui, a mesma coisa. A minha pergunta é, seu marido está fazendo tudo que os pais querem ou o seu egoísmo, egocentrismo, certo? Ou seu ciúme doentio não está impedindo que o seu pai faça, o seu marido faça aquilo que é necessário fazer para os pais que ele quer cuidar. Então, é o que eu estou falando, se o seu marido tem uma atitude infantilizada, ele precisa ser corrigido. Isso precisa vir para o SOS. Exatamente. Agora, você também tem que fazer uma autoanálise. Espera aí, será que eu não estou sendo egoísta? Não é? Agora... será que se eu fizesse o mesmo para o meu pai, como que o meu marido ia ver? Então, quando a gente vai, certo, analisar uma questão, então é preciso analisar de forma bastante abrangente, não é verdade? Mas tem uma outra pergunta aqui, ó. Quando ter autocontrole quando o marido chega bêbado em casa? Meu Deus, isso é complicado. Olha, pastor, sinceramente, eu vejo que é o melhor cenário para você ter autocontrole. Se você olhar pela seguinte ótica, eu estou diante de alguém que não tem a menor condição de conversar, de dialogar, enfim, você vai ficar dando murro em ponta de faca, falando, né, gritando, sei lá a maneira que você reage, né, diante de alguém que não tem a menor condição de dialogar, de conversar, de se explicar de nada, né? Então, nesse momento, você vai olhar para a situação e você vai simplesmente orar, aguardar a pessoa, né, voltar ao seu estado normal, à sobriedade,
para você ter uma conversa franca e séria. Estourar, né, entornar o pote, né, na hora que a pessoa chega, falar um monte, eu penso que é um pouquinho até de ignorância, né, estupidez da parte da pessoa, porque a outra pessoa não tem condição de dialogar, não tem, de responder por si. Então, é o melhor cenário nesse aspecto, né? Não vale a pena conversar. Essa conversa vai terminar em briga, você mais estressada, então é momento de você exercer o autocontrole de não falar nada, porque não vai adiantar, não vai resolver. Esperar a pessoa voltar à sobriedade e ter uma conversa bem franca, né, como uma pessoa, como adultos que vocês são, olhando nos olhos e ajudando também essa pessoa a enxergar o final da história, que a gente está sempre falando aqui, repetindo, né? Os danos, as consequências da atitude que ela está tendo. Volto aqui a dizer, seu marido não bebe de propósito, não bebe para te irritar, né? Não chega dessa forma. Existem problemas, dores na alma dele, não resolvidas, não solucionadas, que faz com que ele recorra ao vício da bebida. Este homem precisa de ajuda espiritual, seja você, né, essa coluna espiritual na sua casa, enquanto o seu marido não é liberto, e o seu marido talvez não, certamente precise de uma ajuda terapêutica, ok? Emocional, para ele identificar aonde está a origem dessa dor, né, tratá-la, para que ele não vá recorrer ao vício para se livrar disso, dessa dor da alma, né, latente da alma dele. Tem uma outra pergunta aqui. Como eu faço a inscrição do SOS Casamento Curado? É simples, é só você mandar uma mensagem para o 11 997540432. Meu pessoal está colocando para vocês. Coloca tanto no Instagram para mim, como aqui no YouTube, tá? Coloca aí 11 99754. Se o Pedro tiver fácil aí, já coloca aí. 11 997540432. Nós já passamos de 1.100 pessoas aqui no nosso podcast de hoje. Que bênção! Nossa audiência está crescendo. Agora, meu esposo bebe no sábado e no domingo, vai na igreja comigo para louvar. Meu Deus, como se nada estivesse acontecido. Então, ele precisa se converter, não é? Mas tem uma outra pergunta aqui, ó. Essa aqui eu queria dar uma palavra de consolo para essa irmã. Ela diz, olha, perdi meu marido com Covid e está difícil superar. Primeiro de tudo, você tem que entender que Deus está no controle. Sabe, eu tenho dito para as pessoas que sofrem grandes perdas, o melhor lugar para você encontrar descanso é na soberania divina, não é? O melhor lugar para você encontrar descanso é na soberania divina. As perdas são terríveis sempre. Então, primeiro de tudo, descanse na soberania divina. Deus sabe o que faz e tem o controle de tudo. Segundo, viva o seu luto, certo? Você precisa viver o seu luto, porque senão amanhã você vai ter problema. Agora, esse luto, ele tem um tempo para terminar. E aí entenda, se você é uma jovem senhora, se Deus levou o seu marido e deixou você, significa que para ele, não é? Aquele tempo foi cumprido e o tempo de partida chegou. Para você, não. Você não pode deixar de viver a vida com tudo aquilo que a vida oferece, porque o seu marido partiu para a eternidade. Viva, minha irmã. Viva e viva a vida como Deus quer que você viva. Tem muita coisa para acontecer na sua vida. Seu marido, se ele era um cristão cheio de Deus, ele já está guardado, certo? Ele já está com a sua salvação garantida. Aí você precisa continuar vivendo, certo? Com tudo aquilo que a vida nos proporciona, nos oferece. Uma outra pergunta aqui. Tenho dificuldade de dialogar no meu casamento. Esse aqui é o grande problema da maioria das pessoas. O que fazer? Eu não sei qual é a sua grande dificuldade, né? Se é colocar para fora os seus sentimentos, se é ouvir opiniões diferentes da sua. Mas uma coisa eu sei, você precisa vencer esse gigante, vencer essa barreira. Cada vez que você não dialoga, né, você não se expõe, você não fala, você dá a oportunidade do outro, né, pensar o que quiser, achar que está acertando, que está agradando, e é só você falando, né, que o outro vai saber, porque o outro não tem bola de cristal. Então, o que eu te aconselho
é você treinar isso, né? Melhorar isso. Não é porque você nasceu assim que você precisa morrer assim. Você precisa modificar esse comportamento se você quer ter uma relação, um casamento saudável. Não tem como, né? Como o pastor Josué ensina em uma das palestras lá no SOS Casamento Curado, o casamento ele é uma sociedade, né? Composta por duas pessoas, marido e esposa. Você imagina dentro de uma empresa se tomar grandes ou pequenas decisões, né, no dia a dia sobre compras a serem feitas, né, os próximos investimentos, abrir uma nova filial, seja lá o que for, contratar, demitir funcionários, se não houver uma conversa entre os sócios, né? Então, assim é o casamento, é uma sociedade, vocês precisam dialogar. Sei que não é uma tarefa fácil, dependendo do seu perfil, dependendo de quem é o seu esposo, né? Mas vocês precisam investir tempo e construir o diálogo, porque isso é um dos pilares de um casamento saudável e a gente aprende isso lá no SOS Casamento Curado. Que bênção. O Pedro está colocando aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, o nosso contato para você fazer sua inscrição no SOS Casamento Curado. Nós vamos ter SOS aqui esse mês de novembro, mas eu acho que as vagas já estão esgotadas, mas temos em dezembro, temos em janeiro e você pode se inscrever. Agora, Glaucia, você vai lançar um livro aí nesses próximos dias. Fala um pouquinho do título do livro e dá uma síntese do que aborda o livro. Então, pastor, o livro chama-se Segredos Espirituais de uma Mulher Sábia. Embora seja um título, né, espiritual, eu falo muito de dicas e práticas de como, né, a mulher consegue ter o comportamento da mulher virtuosa de Provérbios 31. A gente costuma achar que a oração que nos torna sábias, né? A oração é uma bênção, ela é necessária, ela é primordial, mas é preciso que haja um comportamento, um posicionamento, um comprometimento, né? Um autoconhecimento, e é sobre tudo isso que o livro fala de uma forma muito simples, uma linguagem bem acessível, né, a todas as pessoas, até você, mulher, que não tem hábito de leitura, né? Eu, por muitos anos na minha vida, também tive esse histórico de não gostar muito de ler, de não ter muita facilidade, mas o livro traz uma linguagem bem prática, bem acessível e com certeza vai ajudar você a entender o porquê você continua gritando, você continua não tendo frutos, você continua aí ouvindo a palavra, indo para todos os cultos rosas da sua igreja e não consegue fazer uma virada, né, de comportamento e ser efetivamente uma mulher sábia. Tem uma frase, pastor, que eu até postei hoje, está no meu livro também, que diz o seguinte, né? A saúde emocional da mulher sábia, ela começa no divã de Deus. Não querendo espiritualizar, né? E eu não sou uma pessoa que faço isso, mas sou terapeuta, sou psicanalista em formação, mas eu quero dizer para você que o mais eficiente psicólogo é Jesus na pessoa do Espírito Santo. Então, a sua saúde, mulher, você que está aqui nos ouvindo, a sua saúde emocional, a saúde emocional de uma mulher sábia, ela começa no divã de Deus. O que isso significa? Que você precisa todos os dias ir para esse lugar, para esse cantinho, nesse divã de Deus e ter conversas sérias. Não aquela conversa formal, né? Senhor, Deus e Pai. Não. É aquela conversa com a sua melhor amiga, sabe? Até porque Jesus te conhece do avesso, até naqueles seus piores dias de TPM. Ele te conhece, ele sabe, né, o que está dentro de você. E o livro, pastor, ele fala também sobre isso, né? Segredos espirituais de uma mulher sábia, que eu tive a honra, né? Toda vez quando eu leio, que eu releio, eu vou confessar que eu choro, porque eu ganhei um prefácio lindo nesse livro, feito pelo pastor Josué, pela sua esposa, a pastora Rose. E é algo assim que é um sonho, né, de Deus, que Deus colocou no meu coração e que eu estou tendo a honra de agora realizar. Vai ser lançado lá no nosso evento, no nosso Encontro Nacional de Mulheres, que começa amanhã. Mulher, você que está aí, procurando um lugar para ir, para, sabe, renovar sua mente, conhecer pessoas, descansar um pouco. Eu acredito que a gente ainda tem algumas poucas vagas, né? Dá uma ligadinha
aí pra gente, nesse número que colocaram aí pra você também, para comprar o livro, adquirir o livro, ou para vir pro SOS, que você consegue estar nesse evento. O lançamento vai acontecer lá e em breve vai estar à venda aí na loja, loja.amofamilia.com.br, tá bom? E é isso. Tem pessoas aqui falando que quer te seguir aqui. Qual é o endereço do seu Instagram? Então, meu Instagram é @Gláucia Rochas, com S no final, tá? O S aí é do solto, do maridão, @Gláucia Rochas. É uma página voltada para mulheres, é uma página onde eu falo sobre inteligência emocional, é uma página para as mulheres, receberem uma motivação diária e, na verdade, é uma motivação que não é uma frase motivacional, não, tá? É sempre uma chamada de ordem, né? Acorda, mulher! O meu ministério é da exortação, eu não consigo fugir disso, eu estou sempre ali lançando palavras, frases, um chamamento para dar um choque de ordem na cabeça da mulher e ela entender qual é o comportamento que ela precisa ter para resolver aí as adversidades, as aflições, os enfrentamentos de todos os dias que eu, né, e todas nós temos. Não pense você que grandes mulheres de Deus que você assiste, acompanha, Joyce Meyer, Viviane Martinello, que vai estar com a gente lá no Encontro Nacional de Mulheres, pastora Rose Gonçalves, não passa por lutas, não tem vontade de gritar, né? Não tem vontade de pegar no pescoço do marido. A gente tem, né? Só que a gente já entendeu qual é o comportamento e tem um comprometimento diário com o nosso crescimento pessoal e principalmente em manifestar Jesus na nossa vida o tempo inteiro. Ótimo. Que maravilha. Então, @Gláucia Rochas, tá? E o pessoal já está querendo comprar o livro aqui, ó. Como faço para adquirir esse livro? Manda mensagem no direct lá do meu Instagram, exatamente. que a gente já está com uma lista aí da pré-venda. Nós vamos fazer uma live a semana que vem, então. Vamos fazer sobre o livro, tá? Vamos sim, Vamos pastor. ver se a gente consegue fazer, de repente, no mesmo dia, quinta-feira, de repente. Tá bom? Mas ficam ligados aí que eu vou passar para vocês. Então, o dia em que a Gláucia vai estar aqui para nós falarmos sobre o livro. Gente, chegamos ao final do nosso podcast tão abençoado. Olha, não deixe de adquirir o livro hoje, é Como Salvar Seu Casamento Sozinha. Tem uma irmã aqui me perguntando, pastor, traí meu marido há mais de 9 anos atrás e isso me perturba todos os dias, não tenho coragem de falar para ele. Bom, eu vou dar um conselho, se inscreva para o SOS Casamento, venha para cá, faça essa imersão de 4 dias. Aqui nós ajudamos muitas pessoas com esse mesmo problema seu. Tá? Então se inscreva para o próximo SOS, veja lá qual é a data que tem disponível uma vaga, tá bom? E venha com ele. Aqui Deus vai tratar você, Deus vai tratar ele, vai ser uma bênção. Gláucia, Deus abençoe você, foi Obrigada, muito bom pastor. estarmos juntos aqui mais uma vez. E com certeza esse podcast abençoa muita gente. Nós tivemos mais de 1.200 pessoas participando e milhares de pessoas vão assistir depois. Compartilhe esse podcast com o maior número possível de pessoas que você puder. Eu estou conversando com o Pedro aqui, que eu vou ver um horário melhor para a gente transmitir o podcast, porque 11 horas está me impedindo de produzir muitas coisas que eu trabalho mais, eu funciono mais pela manhã. Então, talvez a gente vai passar o podcast para as 15 horas. Mas aí eu quero fazer uma semana às 11 horas, informando vocês da próxima semana, para a gente não perder essa audiência maravilhosa. Daí a gente já vai informando, que vai ser às 15 horas, das 15 às 16 horas, tá bom? Mas aguarde aí, a semana que vem vai ser 11 horas ainda. Eu vou informar vocês se na outra semana vai passar para as 15 horas, porque daí eu fico assim com um bom tempo livre para fazer tantas outras coisas que nós temos que fazer aqui no ministério. Deus abençoe vocês, sua casa, sua família. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. E o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo podcast.